fraturas do colo do fêmur e retardo de consolidação. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, com ênfase na área do quadril, como vocês já sabem, e hoje vamos olhar um pouquinho um assunto bem complicado que muitos pacientes sofrem, que é a fratura do colo do fêmur com retardo de consolidação. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas alguns ossos no nosso corpo têm pontos do osso que podem sofrer com uma vascularização, com uma irrigação sanguínea mais sensível. Eu não diria deficitária, porque eu acho que o termo deficitário ele implica como se fosse um projeto mal feito. Eu acho que não diria isso, mas mais sensível. E o colo do fêmur é um exemplo muito típico disso. A região do colo do fêmur ela é considerada uma região intracapsular, ou seja, ela está dentro da articulação do quadril. E a região do colo do fêmur, ela tem uma circulação muito sensível. São vasinhos muito pequeninhos que fazem a irrigação do colo do fêmur e da cabeça do fêmur. Então, quando ocorre uma fratura nessa região, podem ocorrer duas coisas. Quer dizer, pode ocorrer várias coisas, mas aqui eu vou falar de dois pontos interessantes aqui, que o outro vai ser para outro vídeo. Então, um ponto que pode ocorrer é o retardo da consolidação em geral por alguns motivos, como uma circulação deficitária, a zona da região que fez a fratura pode ter sido multifragmentada, ou seja, quebrou em vários caquinhos os ossos, que pode dar um retardo de consolidação, e também em função do ângulo que existe no colo do fêmur, né? O nosso colo do fêmur ele é angulado e esse ângulo às vezes não favorece que a consolidação do osso ocorra. E hoje vou trazer aqui mais uns exemplos sobre isso, porque afinal de contas vocês já estão se tornando especialistas, mini especialistas em quadril, né? Estão fazendo aí o meu Quadril Academy, estão se tornando mini especialistas. Então vamos observar, vamos fazer um estudo de caso aqui que eu vou mostrar dois exemplos de retardo de consolidação, certo? Vamos para o primeiro exemplo então. Bom, esse é o primeiro exemplo, um paciente do sexo masculino que estava andando de moto e sofreu uma queda de moto. Não foi uma queda muito violenta, mas foi uma queda suficientemente forte para provocar essa fratura aqui, ó. Esse é o lado que teve a fratura, certo? O paciente foi submetido à cirurgia e foi optado por uma fixação através de parafusos canulados, que a gente chama. Então, esses parafusos aqui, eles têm um furinho no meio, onde se permite primeiro colocar o que a gente chama de um fio guia. A gente coloca um fio guia, que ele é bem fininho. Se o fio guia está numa posição adequada no raio-x, a gente chama de intensificador de imagem ou raio-x dinâmico, né? O raio-x que a gente olha na hora como é que vai ficar. E se o parafuso está numa posição adequada, aí que se coloca o parafuso através do fio guia, fazendo a fixação da região desejada, que no caso aqui é a região do colo do fêmur. Bom, os parafusos, eles servem apenas para manter a fratura num local até que o corpo faça a cicatrização do osso que teve a fratura. E no momento que ocorre a cicatrização da fratura, os parafusos, inclusive, perdem a função e podem ser removidos, né? Tem alguns países que removem de rotina os materiais de síntese, que se chama, né? Como, por exemplo, a Alemanha. 2 anos depois da fratura, ela sempre retira os materiais de síntese. E não é todo lugar que é obrigatório, nem é todo tipo de material de síntese que se retira. Se não está incomodando, aqui no Brasil, em geral, se deixa lá no local. Mas a gente tem que levar em consideração se alguns tipos de materiais de síntese, em algum tipo de população, estão mais sujeitas a terem, por exemplo, uma fratura nova. Então, às vezes, é recomendável tirar o material de síntese, porque pela epidemiologia daquela idade e o tipo de esporte que a pessoa faz, ela pode estar mais sujeita a ter uma nova fratura. Aí, às vezes, pode ser melhor retirar o material de síntese. Vamos olhar aqui de novo o nosso estudo de caso. Bom, foi feita a fixação, como vocês viram, e passados aí 6 meses, isso aqui aconteceu. Notem a diferença, né? Como que estava
Antes, os parafusinhos apontando para cima, a fratura estava numa posição mais ou menos alinhada, e aí depois houve, digamos assim, a não consolidação da região do colo do fêmur, o que fez com que ocorresse um colapso daquela região que se tentou fixar. E observem aqui, tá? Tem uma linha marcando que passa por baixo de ambos os isquios, que é esse ossinho aqui da bacia, aquele ossinho onde a gente senta, né? Uma linha que passa embaixo dos isquios. E aqui no pequeno trocânter, ela está basicamente cortando no meio do pequeno trocânter, e quando a gente olha o lado oposto, ela está lá embaixo do pequeno trocânter. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu aí um encurtamento da perna do paciente, ficou mais curta em função do colapso dessa fratura. No caso desse paciente aqui, ele tinha provavelmente aí na faixa de 57, não olhei de novo a fichinha dele assim, mas ele tinha na faixa dos 50 anos, tá? Então, nesse tipo de situação, a melhor alternativa é a gente fazer uma alternativa substitutiva, fazer uma prótese do quadril. Muitas pessoas, quando falam isso, nossa, o fulano vai ter que fazer uma prótese. Pessoal, vocês têm que observar como que estava a vida do paciente antes. Esse paciente aqui não conseguia caminhar sem muleta. Então, a melhor opção para ele poder restaurar a vida dele como era antes, é utilizar uma prótese total do quadril. Essa é a melhor opção para o paciente. Então, na minha visão, a gente tem que olhar isso como que bom que existe um tratamento que pode restaurar a vida ao paciente. Que bom que existe um tratamento que o paciente pode voltar a fazer o que ele ama. Então, essa é a mentalidade que tem que se ter, tá? Porque se eu chegasse para esse paciente, ou para qualquer um de vocês que tem um tipo de fratura dessa e dissesse assim, ó, sinto muito, tu vai ter que ficar aleijado pro resto da vida. Caminhando de muleta, o resto da vida. Sinto muito, é uma pena, mas não tem mais situação. E aí, não é muito pior? Não é muito melhor a gente ter uma opção de tratamento que realmente possa restaurar a vida toda do paciente? Essa é a mentalidade que tem que ser pensada. E normalmente os pacientes têm essa mentalidade, mas às vezes os familiares, um amigo, nossa, coitado, vai ter que fazer uma prótese. Não, que bom que ele tem um tratamento, que bom que vai ter um bom resultado e que bom que a pessoa vai voltar a ter sua vida normal, certo? Já tive um rant aqui, né, como se diz. Então vamos voltar lá para o nosso caso. Então aqui, realizada a artroplastia total do quadril, também chamada da prótese total do quadril. Vocês podem observar que o alinhamento foi refeito. Eu não desenhei uma linha... Opa! Eu não desenhei uma linha novamente aqui, mas o alinhamento, a perna está equalizada, o quadril está equalizado com o mesmo comprimento e o paciente vai voltar a fazer todas as atividades dele muito próximo da normalidade. Ah, Dr. Guzmão, mas a prótese põe limitações. Isso aí também é uma coisa que eu sofro pequenos infartos quando me dizem isso. Ah, mas a prótese vai me dar limitações. Não é justo comparar a prótese com um quadril natural e normal. Porém, a prótese não é feita num quadril natural e normal. A prótese é sempre feita num quadril que está com problema, que está com desgaste, que está com osteonecrose, que está com um retardo de consolidação, como numa fratura do colo do fêmur eu estou mostrando para vocês. Então, esse quadril não estava normal. Nossa, então ele fez a prótese, ele vai ficar com limitação. Não, é o oposto. Ele fez a prótese, ele vai parar de ter limitações dessa fratura que ele teve no passado. Vejam que é muito diferente o ângulo de visão. Então, uma prótese não pode ser comparada com um quadril natural. O quadril natural que Deus fez, ele tem qualidades excepcionais. Agora, a prótese é infinitamente superior a pessoa ficar andando para o resto da vida de muleta, né? Não é mesmo? É essa a comparação que tem que ser feita. Então, vamos adiante aqui no nosso estudo de caso. Ah, doutor Guzmão, isso aí é raro, não acontece quase nunca, é raro essa fratura. Não, isso aí tem toda hora aqui. Eu selecionei 2 casos aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um outro caso, uma fratura de colo do fêmur, uma mulher estava fazendo uma maratona e no meio da maratona ela sentiu uma fisgada, estava doendo, continuou correndo, de repente caiu no chão e não conseguia levantar mais.
Até eu fiquei impressionado com essa história. Então, provavelmente ela tinha uma fratura de estresse naquela região. Ela achou que aquela dor não era nada, ela ignorou aquela dor, uma fratura de estresse sem saber, digamos assim, né? Continuou a ocorrer, fez a fratura, foi feita a fixação. Notem os 2 parafusos aqui no caso, no outro foram 3, aqui foram 2. E aí, com o passar do tempo, isso aqui é quase que 1 ano depois, aqui a paciente já está com uma osteoporose por desuso. Esse é um termo que existe. Então, era uma paciente que era jovem, fazia maratona, mas nossa, doutor Guzmão, fazia maratona, como é que tinha osteoporose? Bom, depois da maratona, ela ficou sem caminhar muito tempo em função dessa fratura, esperando que o osso colasse. O osso não colava, ela fez uma osteoporose por desuso, tá? E aí, a fratura deslocou completamente, uma pseudoartrose, não colou a fratura. E aqui é a evolução para vocês verem. Antes teve a fratura, foi feita a fixação e lentamente a fratura foi deslocando. A mesma coisa daquele outro caso que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, fratura do colo do fêmur é uma fratura de difícil tratamento, especialmente em pacientes na faixa aí de 40 a 50 anos. Se o paciente tem uma fratura do colo do fêmur, ela é tão difícil que se essa fratura ocorre em geral lá pela faixa de 60 anos, já se opta por uma artroplastia total do quadril, uma prótese total do quadril. Acima de 70 anos é 100% vai vir uma prótese de quadril. Então, tem que ser analisado o tipo da fratura, o mecanismo de trauma, a intensidade de trauma, a idade do paciente, para que a gente possa decidir o melhor tratamento. O que a gente quer? Que o paciente realize o menor número de cirurgias na sua vida. Isso é extremamente importante. Então, a gente tenta selecionar a cirurgia que vai ter o maior sucesso. Pessoal, antes de terminar, aqui tem mais informações. Por favor, eu faço aquele pedido, se inscrevam no canal, compartilhem com alguém que vocês sabem. Eu acho que vai ter muita gente aí que teve esse tipo de fratura e que teve uma dificuldade de consolidação ou que teve alguma outra complicação também chamada a osteonecrose secundária à fratura do colo do fêmur. Vamos abordar esse assunto aí também com vocês. Eu acho que é um assunto interessante para vocês conhecerem. Afinal de contas, vocês estão se tornando especialistas na articulação do quadril. Então, por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam lá no canal Davi Guzmão do YouTube. Também tem a página do Facebook Davi Guzmão. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da minha vida pessoal, os bastidores do que acontece aqui na minha casa, que é onde eu estou nesse momento, lá no consultório, no centro cirúrgico, aí vocês olham no Instagram, que é Davi Guzmão, né? Davi com D no fim, Davi Guzmão, Instagram, fácil de achar. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto da nossa aula aqui para vocês, né? Muito importante essa questão da fratura do colo do fêmur e tem uma importância em especial para seguir muito a recomendação do cirurgião que vai tratar vocês na fratura original. Então, assim, se o cirurgião disser que tem que ter um apoio na perna de 50%, de 30%, só apoio da ponta dos dedos, é muito importante seguir as orientações. Porque no momento que ocorre uma fratura com esse grau de gravidade aqui, tá, a gente está tentando ajudar o corpo a colar. Então, vocês já ouviram falar essa expressão que eu vou falar agora novamente. Nesse momento, está acontecendo uma corrida entre a biologia e a mecânica. O que é isso? A corrida é o seguinte: o corpo biologicamente está tentando consolidar, está tentando formar pontezinhas ósseas novamente naquele local que teve a fratura. O nosso corpo está tentando fazer isso. O nosso corpo é a parte biológica que está tentando cicatrizar a fratura. Por outro lado, a parte mecânica são os parafusos que estão sustentando o osso no lugar para que essa consolidação ocorra. Se fica tendo muito movimento naquela região, a consolidação óssea pode ficar prejudicada. Então é importante vocês seguirem as recomendações do cirurgião de vocês para que aumente no máximo a taxa de sucesso da consolidação desse osso. Tem algumas outras coisas que podem influenciar, existem alguns suplementos que às vezes podem influenciar. Eu vou comentar aqui uma outra coisa: níveis adequados de vitamina D para que o manejo do cálcio do nosso corpo esteja adequado. Pessoas às vezes com
Níveis muito baixos podem ter alterações, lentificações em alguma consolidação óssea, por exemplo. Então, estar com níveis de vitamina D adequados é extremamente importante. Certo, pessoal? Mais uma vez, venho aqui agradecer a audiência de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Vocês são uma audiência muito especial, porque eu noto pela qualidade dos comentários e as perguntas que vocês fazem, que estão cada vez mais impressionantes. E por hoje é só. Tchau, tchau.